Primeira pergunta, dirigida à professora Cláudia, conforme determinado inicialmente. Como foi destacado por parte dos candidatos, ficou aparente que o campus Canoas foi aberto às pressas e, devido a isso, por consequência, com as obras não concluídas, evidentemente comprometendo o ensino. Será tomada alguma atitude para a aceleração das obras? Primeiro, eu gostaria de dizer que, inicialmente, o Campus Canoas estava previsto para ser uma obra de 5 milhões de reais. E aí, Brasília pediu que nós fizéssemos um corte nesse recurso. Nós tivemos que fazer uma adequação de projeto, e isso passou para 4 milhões e meio. E depois passou para 3 milhões e 900. 3 milhões e... não sei se aqui é 3.900 ou é Osório, 3.900, né? 3.900 aqui. Então, a primeira coisa é ter a dimensão de que muitas vezes a gente, como gestor, não determina quando vai acontecer ou não. Inclusive, eu quero dizer que durante muitas vezes em Brasília, o meu posicionamento foi contrário à abertura do campus sem infraestrutura. Quer dizer, declaradamente eu quero dizer isso. Assim, falei isso para o secretário, falei isso para o coordenador de infraestrutura, falei que nós não deveríamos abrir o campus Canoas. No entanto, por pressão, inclusive, da própria comunidade que queria ver a obra funcionando, e inclusive matérias no jornal, eu sei que foram veiculadas várias matérias pela mídia, dizendo que a escola não estava pronta, E aí eu também quero dizer para vocês que ser gestor, gente, muitas vezes é tomar decisão. Nós tínhamos, sim, a possibilidade de não ter aberto a escola e de ter esperado a infraestrutura ideal para o Campus Canoas. Mas nós também corríamos o risco de não termos alunos estudando hoje. Era uma decisão, era simples, ou sim ou não. A gente só consegue algum resultado se a gente toma decisão. A gente pode errar ou a gente pode acertar. Esse é o processo. A gente só tem chance de acertar ou de errar se a gente fizer. Essa é a grande verdade. E nós fizemos. Essa é a definição clara. Não estava efetivamente tudo como nós gostaríamos que estivesse. Muito longe do ideal. Os professores foram para uma sala, trabalhar numa sala, porque as obras não estavam prontas, porque a empresa estava atrasando. E isso não aconteceu só com o Instituto Federal do Rio Grande do Sul. O professor Marcelo deveria saber, por exemplo, que nós temos aí Instituto no Acre, que nem sequer saiu do chão. Instituto Federal de Sergipe não conseguiu iniciar suas obras. Instituto Federal de Brasília, também não tem obras concluídas. Por quê? Porque a construção civil hoje está com problema. Mas nós temos sim um compromisso de finalizar isso. E nós temos um compromisso de levar a Brasília o plano, a fase de expansão 2 desse campus. Onde está previsto refeitório, onde está previsto área de convivência, onde está prevista biblioteca. É isso que nós temos que conseguir, o recurso para finalizar, não finalizar, mas eu diria construir a segunda fase que nem sequer ainda está previsto nos destaques orçamentários do MEC. Professor Marcelo, 3 minutos. Só erra e acerta quem faz. Isso é uma meia-verdade. Decidir não fazer, às vezes, é um acerto. Não estou dizendo que é o caso de Canoas. Mas essa não é uma verdade absoluta. Decidir não fazer, às vezes, é um acerto. Nós precisamos de prudência na implantação de novos campos. Como é que se tem prudência? Em primeiro lugar, tem que se ter prudência através de uma ação mais afirmativa no MEC. O que nós temos hoje, na verdade? Nós temos o MEC dizendo que o Instituto vai ter mais X campos. Ora, nós somos uma instituição que deve buscar autonomia. Autonomia é sempre uma busca. Nem as universidades que se dizem autônomas são tão autônomas assim. Essa conquista da autonomia passa por alguns enfrentamentos da administração central de uma instituição de ensino em relação ao Ministério da Educação. Hoje, o Ministério da Educação diz que teremos um campus novo e nós temos. Nós não discutimos isso. Nós não discutimos qual é a melhor cidade para abrir um campus novo.
nós não discutimos qual é a infraestrutura necessária, nós não discutimos o planejamento para saber em quanto tempo nós podemos ter alunos. Aí está a raiz do problema. Aí está a raiz do problema. Os campi novos têm ações orçamentárias destinadas a ele. Tem ações orçamentárias destinadas a ele, que devem dar suporte para a construção, enfim, para que a expansão ocorra. Temos que ir atrás de mais recursos para isso. Sem dúvida nenhuma. O campus aqui precisa quadra de esportes, por exemplo. O campus aqui precisa de refeitório. Não só o refeitório para servir na merenda e tal, mas nós precisamos também da questão de uma cantina para quem quer comprar o seu alimento. Isso se repete em vários campos. O que é importante é que a reitoria conheça essas necessidades. A reitoria tem que conhecer os 12 campos. A reitoria não precisa conhecer tudo o que acontece nos campos. A compra daquelas canetas, o setor administrativo, isso não é necessário. Mas as necessidades primordiais de cada campus, essa o reitor tem que conhecer. Então precisamos, na verdade, agir um pouco diferente. Um agir um pouco diferente em relação ao campus e um agir um pouco diferente em relação às estruturas que nos comandam, em relação ao MEC. É por aí que está a solução para não acontecer problemas de planejamento e execução. Segunda pergunta. Tão importante quanto conhecer o candidato a reitor é conhecer a equipe que estará trabalhando na gestão do Instituto. Assim, gostaria de perguntar quais serão os pró-reitores de cada candidato. Quem responde agora? Marcelo. A candidatura, embora sempre pertença a um grupo, nenhum dos dois candidatos é candidato por si só. As duas candidaturas, na verdade, vêm sustentadas por grupos de pessoas, que a gente reconhece nos debates, inclusive. Embora as candidaturas sejam sustentadas por um grupo, a candidatura no nosso instituto ela é composta apenas pelo reitor. A gente não elege para o reitor, porque cargo eleito não se substitui. Cargo eleito não se substitui. Uma vez eleito o Marcelo ou a Cláudia, um dos dois permanecerá por 4 anos. Uma vez escolhido um pró-reitor, o pró-reitor pode ser substituído. Então, não existe uma chapa de pró-reitores. Esse é o primeiro ponto. Porque se houvesse uma chapa de pró-reitores, eles teriam de permanecer os 4 anos. Segundo ponto, a escolha dos pró-reitores, ela tem que ser feita, na nossa opinião, pela competência na área de atuação. Evidentemente que o pró-reitor também é um político, porque terá de articular as estratégias, terá que articular as propostas, terá que articular os campos. Mas o pró-reitor de pesquisa tem de entender de pesquisa. Entender de pesquisa é conhecer os mecanismos da CAPES e CNPq. Nós temos corpo qualificado, corpo docente e técnico-administrativo qualificado para escolher um bom pró-reitor de pesquisa que entenda disso. Um pró-reitor de ensino tem de entender de ensino. Nós temos um corpo muito qualificado para escolher um pró-reitor de ensino. Mas nós temos que escolher alguém que entenda de ensino. O pró-reitor de administração tem de entender das questões de orçamento, finanças. É fundamental, isso é um gargalo. Também temos gente qualificada. Portanto, a nossa proposta é a escolha de pessoas com perfil mais compatível com a área de atuação. Essa é a nossa proposta. Não posso dizer quais serão os pró-reitores, porque nenhum cargo pode ser negociado durante uma campanha. Não posso dizer quais serão os pró-reitores, porque a chapa não contém pró-reitores. No momento que uma chapa de pró-reitores é anunciada, essa chapa permanece pelos 4 próximos anos. E faz parte da função de reitor substituir pró-reitores que apresentem dificuldades. É ruim, porque os pró-reitores fazem parte de um círculo de trabalho bastante próximo, mas é necessário. Professora Cláudia, 3 minutos. Eu agradeço demais essa pergunta, porque durante
em alguns momentos, esse questionamento foi levantado como uma falácia, uma afirmação que ela, como diz, acho que nesse aspecto nós concordamos, professor Marcelo, uma meia-verdade, né? A grande verdade é que eu fui escolhida para ser a reitora e conduzir o processo de implantação dos institutos. Naquele momento, nós tínhamos 4 campi. Numa proposta de compromisso com esses campos, e numa proposta de consolidação desse processo, de confiança, inclusive, de relação de confiança, que a gente só estabelece, gente, quando a gente abre espaços para as pessoas, as pró-reitorias foram compostas em 2009 a partir da indicação das suas comunidades. Cada campus indicou um dos pró-reitores, e é isso que vocês veem hoje. Por exemplo, nós temos o pró-reitor de ensino, que vem do campus Porto Alegre, pró-reitor de pesquisa, que vem do campus Rio Grande, pró-reitor de extensão, que vem do campus de Sertão, né? Tem um pró-reitor que vem de Bento. Nós fizemos essa composição no sentido de trazer todas as experiências para compor esse processo. E aí eu queria dizer para vocês que, claro, a gente teve situações ao longo do caminho, a gente teve aprendizados, a gente teve escolhas que às vezes talvez não foram as mais corretas, ou enfim, acontece isso, faz parte do processo. Mas eu não posso em nenhum momento desqualificar o trabalho que esse grupo fez. Seria deslealdade da minha parte. Esse grupo, muito embora não me conhecesse naquele momento, nunca tivesse trabalhado comigo, esse grupo arregaçou as mangas e trabalhou sozinhos, socados dentro de uma sala, dentro do Campus B, porque nós não tínhamos espaço. E encamparam a proposta do Instituto. Eles cresceram ao longo desse processo. Dizer que não vai haver mudanças também não é correto. Nós vamos fazer as mudanças necessárias a partir da avaliação que a comunidade fez. E é isso que nós estamos nos propondo. Agora, eu gostaria de dizer que eu tenho 3 critérios que são muito importantes para a escolha de pró-reitores. E todas as comunidades sabem disso. Primeiro, a pessoa tem que trabalhar como eu trabalho. Eu trabalho 24 horas por dia e não meço esforço para estar trabalhando. Segundo, eu preciso da experiência de cada um. Eu preciso que as pessoas tragam a sua experiência e coloquem em prática a sua experiência. E segundo, eu preciso que as pessoas tenham uma coisa que se chama compromisso com propostas de gestão. Hoje, o que foi construído está lá. É só olhar. O pró-reitor tem que dizer o seguinte: eu concordo com isso, Cláudia, e eu vou implementar. Eu vou dizer, ok, é isso que nós precisamos. Alguém comprometido com uma proposta de gestão que veio da comunidade.